Imagine que você pudesse entrar hoje no Palácio de Salomão, caminhar por corredores de pedra, sentir o cheiro de madeira, especiarias e azeite no ar, ouvir o som das moedas sendo contadas e olhar ao redor para uma riqueza que parecia não ter fim. Você provavelmente esperaria encontrar um homem obcecado por ouro, alguém preocupado em acumular mais, conquistar mais territórios e possuir mais propriedades. Mas existe uma coisa estranha na história de Salomão. No momento em que ele poderia pedir praticamente qualquer coisa, ele não pediu dinheiro, não pediu uma vida mais longa, não pediu vingança contra seus inimigos, ele pediu sabedoria. E essa escolha aparentemente simples pode esconder um dos maiores segredos sobre prosperidade já registrados. Porque talvez a riqueza de Salomão não tenha começado com aquilo que ele possuía. Talvez tenha começado com aquilo que ele decidiu pedir. Pense nisso por alguns segundos. Se alguém colocasse nas suas mãos a oportunidade de receber qualquer coisa, sem limite, o que você escolheria? Mais dinheiro? Uma casa maior? Um negócio de sucesso? Segurança para sua família? E se a sua escolha revelasse mais sobre sua vida financeira do que seu saldo bancário? Essa é a pergunta que vamos perseguir hoje. Porque existe uma diferença entre desejar riqueza e saber o que fazer quando a riqueza chega. E aqui está a parte que pode incomodar. Muitas pessoas passam a vida tentando aumentar a renda sem perceber que estão tentando resolver com dinheiro um problema que exige sabedoria. Ganham mais, mas gastam mais. Investem, mas não têm disciplina. Recebem oportunidades, mas tomam decisões impulsivas. E então, culpam o salário, o mercado ou a economia. Salomão viveu em um mundo completamente diferente do nosso, mas enxergou uma coisa que continua igual: dinheiro amplifica decisões. Ele não transforma automaticamente uma pessoa em sábia. Às vezes apenas torna mais caras as consequências da falta de sabedoria. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e responde uma pergunta. Se hoje você pudesse escolher apenas uma coisa, você preferiria receber mais dinheiro ou mais sabedoria para administrar o dinheiro que já tem? Quero muito saber sua resposta. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no Conselhos do Primo e deixa o like. Agora vamos voltar milhares de anos no tempo. O sol começa a nascer sobre Jerusalém. As pedras das construções refletem uma luz dourada. O ar ainda está fresco. Nas ruas, comerciantes começam a organizar mercadorias. O cheiro de pão assando se mistura ao de azeite e especiarias. Dentro do palácio, porém, existe silêncio. Salomão está diante de uma decisão que poderia definir seu reinado. Ele sabe que herdou uma responsabilidade gigantesca. Seu pai Davi deixou um reino forte, mas também deixou inimigos, desafios e expectativas. Salomão é jovem, tem poder, mas sabe que poder sem direção pode destruir quem o possui. Na narrativa bíblica, quando Deus aparece a Salomão e permite que ele peça o que quiser, a resposta dele surpreende. Ele pede um coração entendido, capacidade para discernir entre o bem e o mal e sabedoria para governar. Isso parece uma história religiosa, mas observe a lógica financeira escondida dentro dela. Salomão não pediu o resultado, pediu a capacidade de tomar decisões que produziriam resultados. Essa diferença é gigantesca. A maioria das pessoas quer o resultado antes de desenvolver a capacidade. Quer patrimônio sem aprender disciplina. Quer renda alta sem aprender a administrar. Quer investimentos sem compreender risco. Quer liberdade financeira sem aprender a viver abaixo da própria renda. Quer prosperidade, mas não quer construir a pessoa capaz de sustentar a prosperidade. Salomão escolheu o contrário. Ele pediu a ferramenta antes do prêmio. E talvez esse seja o primeiro segredo. Prosperidade sustentável começa menos com aquilo que você recebe e mais com aquilo que você se torna capaz de fazer com o que recebe. Agora pense em duas pessoas que recebem exatamente o mesmo salário. Uma ganha 10 mil reais, a outra também. Uma constrói uma reserva, controla o padrão de vida, investe regularmente e pensa em décadas.
A outra aumenta despesas, parcela desejos, compra para impressionar e chega ao fim do mês esperando o próximo pagamento. 5 anos depois, as duas podem estar vivendo realidades completamente diferentes. A renda era igual. A capacidade de administrar era diferente. E é aqui que a história fica mais desconfortável. Talvez você não precise apenas ganhar mais. Talvez precise aprender mais. Porque um aumento de salário sem aumento de maturidade financeira pode simplesmente produzir um aumento de despesas. Salomão entendeu também que sabedoria não é acumular informações, é saber decidir. Você pode assistir a centenas de vídeos sobre investimentos e ainda tomar decisões ruins. Pode conhecer juros compostos e continuar gastando tudo. Pode saber que precisa de uma reserva e continuar adiando. Conhecimento entra pela cabeça, sabedoria aparece no comportamento. É por isso que Provérbios é tão repetitivo quando fala sobre prudência, disciplina, trabalho, planejamento e domínio próprio. A mensagem não é glamurosa, não promete riqueza instantânea, não existe atalho. A lógica é quase silenciosa. Quem planta, colhe, quem guarda, constrói. Quem pensa antes de agir, evita problemas. Quem domina desejos, preserva recursos. Imagine agora um homem recebendo o primeiro grande salário da vida. O celular vibra. Ele olha para o saldo e sorri. Pela primeira vez, sente que venceu. Naquela noite, compra algo que sempre desejou. No mês seguinte, aumenta o padrão. Depois financia um carro. Depois muda para uma casa maior. Nada parece errado. Ele está apenas aproveitando o sucesso. Só que, alguns anos depois, precisa trabalhar muito mais para sustentar uma vida que nasceu justamente como recompensa pelo trabalho. Esse é o paradoxo da prosperidade sem sabedoria. Você pode conquistar mais e se sentir menos livre. E talvez você esteja pensando, mas então, prosperidade é ruim? Não, dinheiro é uma ferramenta poderosa. Pode alimentar uma família, financiar educação, criar empresas, gerar empregos, proteger pessoas, permitir escolhas e financiar sonhos. O problema começa quando a ferramenta vira o objetivo final. Salomão tinha riqueza, poder e influência, mas a própria história dele também mostra que possuir muito não significa automaticamente viver bem. No fim da vida, Eclesiastes apresenta uma visão muito mais madura sobre conquistas. Depois de experimentar prazer, trabalho, conhecimento, riqueza e reconhecimento, Salomão chega à conclusão de que correr atrás de tudo isso, como se fosse o sentido absoluto da existência, produz vazio. Essa é uma revelação importante para quem quer construir patrimônio. Você precisa saber para que está enriquecendo. Se a resposta for apenas porque quero ter mais, a linha de chegada nunca aparece. Sempre haverá alguém com uma casa maior, um patrimônio maior, uma empresa maior ou uma vida aparentemente melhor. E você pode passar décadas correndo atrás de um número que muda toda vez que você se aproxima. A prosperidade verdadeira precisa de direção. E direção exige valores. Pense na diferença entre duas pessoas. A primeira quer ficar rica para provar que conseguiu. A segunda quer construir patrimônio para comprar liberdade. A primeira precisa mostrar, a segunda precisa preservar. A primeira aumenta o consumo conforme aumenta a renda, a segunda aumenta o patrimônio. Por fora, talvez a primeira pareça mais rica, por dentro, a segunda pode estar muito mais perto da independência financeira. É por isso que disciplina é tão importante. Disciplina financeira é uma forma de dizer: eu não vou transformar todo o dinheiro que recebo em consumo imediato. Uma parte será guardada, outra será investida, outra será usada para viver. Existe equilíbrio, existe intenção. E isso nos leva a outra característica de Salomão, a capacidade de pensar no longo prazo. Grandes construções não aparecem em uma semana, patrimônio também não. Uma árvore não se torna grande porque alguém mandou que ela crescesse. Ela cresce porque recebeu tempo, raízes, água e condições adequadas. O mesmo acontece com o dinheiro. Você pode plantar hoje e não ver resultado durante muito tempo.
Pode investir por meses e achar que está avançando pouco. Pode guardar dinheiro durante anos enquanto outras pessoas gastam tudo e parecem estar vivendo melhor. Mas patrimônio não é uma competição de aparência, é uma construção silenciosa. Agora imagine duas mesas. Em uma existem dezenas de objetos caros. Na outra existe uma planilha simples, uma reserva financeira e investimentos consistentes. A primeira impressiona em uma fotografia, a segunda talvez não impressione ninguém. Mas 10 anos depois, a segunda pode ter comprado aquilo que a primeira nunca conseguiu: liberdade. Esse é o ponto que quase ninguém fala quando discute prosperidade. O objetivo do dinheiro não deveria ser permitir que você pare de pensar. Deveria permitir que você pense melhor. Ter patrimônio não significa poder fazer qualquer coisa. Significa poder escolher com mais calma. Você consegue dizer não para um trabalho ruim. Consegue atravessar uma emergência sem recorrer imediatamente ao crédito. Consegue aproveitar uma oportunidade. Consegue ajudar alguém. Consegue tomar decisões sem estar completamente pressionado pelo próximo salário. Essa é uma forma muito mais profunda de riqueza. Mas existe um inimigo escondido nesse caminho: a pressa. Vivemos cercados por mensagens dizendo que precisamos enriquecer rápido, um investimento milagroso, um negócio secreto, uma oportunidade que termina hoje, um método que promete multiplicar dinheiro em pouco tempo. A pressa cria decisões emocionais. E decisões emocionais podem destruir anos de disciplina. Salomão não construiu sua reputação por encontrar atalhos. Ele construiu porque entendia a importância de julgamento. E julgamento exige tempo. Antes de decidir, você observa. Antes de gastar, você pensa. Antes de investir, você entende. Antes de assumir uma dívida, você calcula. Antes de aumentar seu padrão de vida, você pergunta se aquilo realmente compra qualidade de vida ou apenas novas obrigações. Talvez essa seja uma das aplicações mais práticas dessa história. Na próxima vez que seu salário aumentar, não aumente automaticamente seus gastos. Dê um destino ao aumento. Uma parte pode melhorar seu presente. Outra pode fortalecer sua reserva. Outra pode construir patrimônio. Assim, sua renda cresce sem que sua dependência cresça na mesma proporção. E quando você receber dinheiro inesperado, faça uma pausa. Não transforme imediatamente a novidade em consumo. Pergunte: o que essa quantia pode construir? Essa pergunta muda o papel do dinheiro. Ele deixa de ser apenas recompensa e passa a ser matéria-prima. Agora existe uma pergunta ainda mais profunda. O que você está tentando comprar com dinheiro? Segurança, respeito, liberdade, aprovação, conforto? Talvez você esteja usando dinheiro para resolver uma necessidade emocional que dinheiro não consegue resolver completamente. Você pode comprar uma casa, mas não pode comprar uma família próxima. Pode comprar um relógio, mas não pode comprar tempo. Pode comprar uma viagem, mas não pode garantir felicidade. Pode comprar conforto, mas não pode eliminar todas as incertezas da vida. Isso não significa rejeitar essas coisas, significa colocá-las no lugar certo. Salomão pediu sabedoria antes de pedir riqueza. Talvez essa seja a ordem que falta na vida financeira de muita gente. Primeiro, aprenda. Depois, construa. Primeiro, desenvolva disciplina. Depois, aumente a escala. Primeiro, entenda seus desejos. Depois, aumente seu poder de compra. Porque dinheiro nas mãos de uma pessoa sem disciplina pode acelerar problemas. Dinheiro nas mãos de uma pessoa madura pode acelerar possibilidades. E existe algo maravilhoso nisso. Você não precisa nascer rico para aprender sabedoria financeira. Pode começar hoje. Pode aprender a gastar menos do que ganha. Pode criar uma reserva. Pode estudar investimentos. Pode eliminar dívidas. Pode aumentar sua renda. Pode desenvolver uma habilidade. Pode pensar em décadas em vez de semanas. Pode construir lentamente. A prosperidade não precisa ser barulhenta. Na verdade, a mais sólida costuma ser silenciosa. Ninguém vê a parcela que você decidiu não assumir. Ninguém vê o investimento automático acontecendo todos os meses. Ninguém aplaude quando você mantém seu padrão de vida enquanto sua renda aumenta.
Ninguém sabe que você recusou uma compra para proteger um objetivo maior. Mas essas decisões pequenas podem mudar completamente o futuro. E talvez essa seja a maior diferença entre riqueza aparente e riqueza verdadeira. Aparência precisa ser vista. Patrimônio precisa ser construído. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Ele escolheu sabedoria. E talvez essa escolha contenha uma lição que vale mais do que qualquer fórmula financeira. Se você quer prosperidade, não comece perguntando apenas quanto dinheiro precisa. Pergunte que tipo de pessoa precisa se tornar para administrar esse dinheiro. Você precisa ser paciente, disciplinado, capaz de dizer não, capaz de esperar, capaz de controlar o padrão de vida, capaz de suportar períodos de incerteza, capaz de continuar investindo quando os resultados parecem pequenos, capaz de pensar no futuro quando o presente está oferecendo uma recompensa imediata. Essas habilidades são patrimônio também. Imagine você daqui a 10 anos. Não pense apenas no saldo da sua conta. Pense na pessoa que você será. Talvez tenha mais conhecimento, mais disciplina, mais patrimônio, menos dívidas, mais escolhas. Talvez trabalhe porque quer crescer, não porque está desesperado para pagar o próximo boleto. Talvez tenha dinheiro suficiente para ajudar sua família. Talvez possa dedicar mais tempo a algo que realmente ama. Esse futuro não nasce em um único dia. Nasce das decisões pequenas que parecem insignificantes agora. É por isso que a história de Salomão continua tão poderosa. Ela não é apenas sobre um rei antigo. É sobre uma escolha humana. O que você pediria se pudesse ter qualquer coisa? E mais importante, o que faria depois que recebesse? Porque ganhar dinheiro é uma coisa. Saber o que fazer com ele é outra. Talvez você esteja esperando ganhar mais para começar a organizar sua vida financeira. Inverta a lógica. Organize o que você tem para estar preparado quando ganhar mais. Talvez esteja esperando ficar rico para aprender sobre investimentos. Inverta a lógica. Aprenda antes para não destruir aquilo que construir. Talvez esteja esperando ter liberdade para pensar no propósito. Inverta a lógica. Defina o propósito agora para saber por que está buscando liberdade. Esse é o segredo da prosperidade que Salomão descobriu. Não é simplesmente acumular mais. É desenvolver sabedoria suficiente para fazer cada recurso trabalhar na direção de uma vida com propósito. E quando você entende isso, o dinheiro muda de significado. Ele deixa de ser uma prova de valor, deixa de ser uma competição, deixa de ser uma corrida contra outras pessoas. Ele vira ferramenta. Você começa a guardar não porque tem medo de gastar, guarda porque respeita o futuro. Investe não porque quer ficar rico rapidamente, investe porque entende o tempo. Trabalha não apenas para receber salário, trabalha para desenvolver capacidade. Busca renda maior não para alimentar um padrão infinito, mas para aumentar sua margem de escolha. Isso é prosperidade. Talvez a maior riqueza não seja possuir tudo aquilo que você deseja. Talvez seja ter domínio suficiente sobre seus desejos para escolher aquilo que realmente merece ser construído. Então, quando você sair daqui, faça uma pergunta para si mesmo. Se amanhã sua renda dobrasse, sua vida realmente ficaria melhor ou apenas ficaria mais cara? Se a resposta for mais cara, você encontrou um problema importante. E problemas percebidos cedo podem ser corrigidos. Comece pequeno, guarde antes de gastar, invista com visão de longo prazo. Evite decisões tomadas pela pressa. Aumente sua capacidade profissional. Controle seu padrão de vida, estude, construa patrimônio e, principalmente, não permita que o dinheiro decida quem você é, porque, no fim, Salomão não nos deixou apenas uma história sobre riqueza. Ele deixou uma pergunta sobre sabedoria. O que vale a pena acumular? O que vale a pena perseguir? E o que, depois de conquistado, ainda não será suficiente? Talvez você descubra que prosperidade não é ter uma vida onde nada falta. É ter sabedoria para reconhecer o que realmente importa. E quando isso acontece, você para de correr atrás de dinheiro como se estivesse tentando preencher um vazio.
Começa a usar dinheiro para construir liberdade. Começa a olhar para o futuro sem desespero. Começa a perceber que riqueza construída devagar pode ser mais poderosa do que riqueza conquistada rapidamente. No final, talvez, o maior segredo não seja descobrir como ganhar mais, é descobrir como se tornar alguém capaz de transformar o que ganha em algo que permaneça. Salomão pediu sabedoria, e talvez essa seja a pergunta que você deveria levar para a sua própria vida. Se pudesse receber apenas uma coisa hoje, você pediria mais dinheiro ou a sabedoria necessária para nunca mais desperdiçar aquilo que receber? Porque dinheiro pode desaparecer, patrimônio pode ser perdido, mas sabedoria acompanha você até o próximo recomeço, e talvez seja exatamente por isso que a verdadeira prosperidade começa muito antes do dinheiro aparecer. Ela começa na mente, passa pelas escolhas, se transforma em disciplina e, com o tempo, aparece no patrimônio. Não construa apenas uma conta bancária maior, construa uma vida maior, porque no final, riqueza não é simplesmente ter mais. É ter liberdade para escolher, sabedoria para preservar e propósito para saber por que você está construindo. Essa é a lição de Salomão, e talvez, se você realmente aplicar, ela seja uma das decisões financeiras mais valiosas da sua vida.